Opa, seja bem-vindo a mais um programa Um Pouco de Paz. Você que está aí ansioso, com saudade do nosso programa, estamos de volta, ok? E você sabe, como sempre, Lucão começa aqui o programa falando o quê? Se inscreva no canal da IBMS. Existem outros programas maravilhosos aqui que eu tenho convicção que vão te abençoar demais. E se você tem Instagram, porque eu creio que você tenha, porque até o Luan, o oráculo da IBMS, agora está com o Instagram, siga @umpoucodepazbr e também o da IBMS, @TV_IBMS. Você vai abençoar demais a nossa vida nos acompanhando e com certeza vai ser muito abençoado com todas as programações que a gente tem aqui. Eu não quero enrolar demais porque a presença que faltava nesse programa está com a gente, tá? Falamos dele várias vezes, falamos como pastorzão, como pastor Pantaleão, como pai do Bruno, como várias coisas aí, falamos várias coisas já. Como meu pastor preferido, lindo e cheiroso, depois a gente resgata aí para colocar isso online para a galera, porque eu falei. Estamos aqui hoje com o meu pastor querido, lindo e cheiroso, pastor Alcemir Pantaleão, meu amigo. Cara, finalmente, dá um alô para a galera aí que todo mundo conhece esse cara, é impossível. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Beleza, que alegria estar aqui com vocês, podendo participar deste momento. De fato, o Lucas tem nos convidado para estar aqui, mas a gente estava ajustando o cachê, porque assim, não dava para vir no valor que ele queria me pagar. Difícil. Então difícil, assim, tá? hoje nós chegamos a um consenso, assinamos o contrato, e depois do contrato assinado, eu chego aqui e encontro o meu amigo pastor Pedro. Vai ficar mais caro ainda esse cara. Ainda bem que teve um expresso no meio que convenceu você a estar aí. Não, o expresso não me convenceu em nada, irmão. Não vem com essa história, não. Que esse expresso você faz para a pastora, a esposa do pastor Pedro. Aí, ó. Um cappuccino. E para mim, pastor Pedro, você dá um café amargo. Tá vendo? Ó, contar os bastidores. Não tem solução. Não tem saída para você, Lucas. O contrato permanece. Eu quero sair daqui e o Pix já está sendo realizado. O Pix está sendo realizado. Mas é uma alegria estar aqui, brincadeiras à parte. Eu sinto prazer e alegria em poder participar deste momento. Eu acompanho, não sempre, mas sempre que a agenda permite, eu estou acompanhando, às vezes ao vivo. Às vezes eu acompanho posteriormente, mas é de fato uma alegria, um prazer poder participar desse momento contigo. E eu tenho certeza que seremos abençoados com esse bate-papo que nós teremos aqui. Com certeza. Nossa assessoria já está vendo ali o Pix depois. Você já sabe, né? @SevPeniel. @SevPeniel, exatamente. O Pix é o CNPJ. Mas aqui, a gente tem um papo top para fazer. Antes de qualquer coisa, estamos com um café aqui da Barista, uma aguinha, um café, que você já acabou com o café aqui também. Pois é. Porque o café estava tão ruim, o amargo, que ele já acabou com o café, né? Mas aí a propaganda é que fica, né? Tudo tranquilo. Cara, nós sempre falamos aqui de você, a gente te honra bastante, você sabe que eu te amo muito. Toda vez que eu te vejo, você vem me dar a mão, eu dou um abraço, porque não tem esse negócio de amizade, família. E a gente tem falado muito sobre seu ministério, sobre a transição pastoral ali que você e o Bruno estão passando. E a gente tem falado também sobre o ministério pastoral na juventude. E eu sei que você começou muito cedo, tem uma história e uma bagagem enorme, tanto como pastor, como presidente da Associação de Pastores. E a gente vai falar muito disso hoje. Eu quero primeiro, antes de qualquer assunto novo que a gente for falar aqui, resgatar alguns assuntos que nós falamos nos programas anteriores, até para a galera ter uma opinião de alguém que já passou por isso e não que está passando. A gente tem o costume de trazer uma galera jovem, não que você não seja jovem ainda. Obrigado pelo jovem. Não bateu 6.0, não. Aliás, nós estamos em fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Daqui a 5 meses... Primeira visita que eu vou fazer, Lucas, vai ser na Prefeitura de Vila Velha. É mesmo? Vai ser. Eu quero requerer aquele cartão de idoso que dá o direito de eu estacionar. Vai continuar sendo jovem, mas com privilégios. Com privilégios. Jovens, porém com privilégios. As pessoas até criticam que eu boto uma pulseirinha aqui. Aí, ó. Aliás, você me deu uma, tá precisando renovar aquela pulseira, né? Para tentar rejuvenescer um pouco. Exatamente. Porque o que envelhece, a primeira coisa que envelhece é a mente. É verdade. E eu não quero que a minha mente envelheça assim tão rápido. Então, mas é bom manter essa pegada jovem aí. Mas né? Com privilégios. Com privilégio. Não abro mão do privilégio. Estacionar em vaga privativa, eu vou fazer um crachazinho maior da minha identidade para andar com ela aqui. Porque quando eu for entrar na fila de idoso,
Ô menino, você tá querendo o quê aí? Aí, ó, tá vendo? Ainda mais com o cabelinho cortado, bonito, como tá aí. E olha ó. só, não tem tinta aqui não, tá? Aí, ó. Original, tá? A original. A gente gosta muito de falar sobre pastoreio na juventude. A gente tem convidado bastante jovens aqui para falarem sobre o assunto. Só que eu quero muito ouvir sua opinião. O primeiro assunto, e é o que sempre acontece aqui, é o primeiro assunto que eu quero conversar com você hoje, é sobre a questão do seguinte: existem muitos jovens recebendo o cajado para assumir não só a igreja, mas projetos, programas, tudo que for com relação ao ministério, né, o lado espiritual do negócio. Tem muitos jovens que estão assumindo e outros que têm medo, acham que não é o tempo ainda, e está lá, às vezes, o pastor com 80, 90 anos e ninguém para assumir o que ele tem ali, do projeto que ele tem, da igreja que ele tem pastoreado. Mas existe o lado também do pastor que tem 80, 90 anos, que não quer passar o cajado para ninguém. Que ele simplesmente acha que ninguém vai conseguir fazer o que ele tem feito. Aí eu queria que você opinasse sobre algo para a gente começar aí vários assuntos com relação a isso. Você acha que a maior responsabilidade disso não ter acontecido com tanta fluidez ali acontece, mas em passos de bebê, essa transição, é mais porque a geração anterior ela não abre mão ou porque a nossa geração não tem tido tanta coragem e responsabilidade com relação a assumir esse ministério? O que você acha com relação a isso? Não, primeiro, para poder eu falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco como foi o processo da minha caminhada para chegar até aqui. Né? Eu sou nascido e criado num lar evangélico. Eu me converti, de fato, com 20 para 21 anos de idade, mas toda a minha infância e até o início da minha adolescência foi na escola bíblica dominical, foi participando de maneira ativa em todo o processo orgânico da igreja. Então, toda a minha infância eu passei dentro desse contexto. Aquela velha máxima, aquele clichê, a semente foi lançada. E eu, com 14 anos, saí de casa muito cedo. Botei a sacola na viola, né, e saí de casa cedo. E vim para... Eu era do interior e vim morar aqui em Vitória. Né, aí, irmão, eu entendo que até por permissão divina, eu fui viver as experiências de um jovem adolescente. Eu sempre tive um relacionamento de amizade com pessoas mais velhas que eu. Né? Um tio, 10 anos mais velho que eu, uma irmã e um primo. Então, assim, de 14 até 20 para 21 anos de idade, tudo que eu podia, aspas aí, experimentar em nível de mundo, eu experimentei. Mas com 20 anos, 20 para 21 anos de idade, eu tive uma experiência de conversão muito intensa. Eu me lembro que, naquela época, 2 pastores que ainda são pastores aqui, até um teve lá na igreja há pouco tempo, eles começaram um trabalho de avivamento com juventude, isso na década de 80, irmão. Não era nem projeto. Você não era nem projeto. Nem uma vontade ainda. Então assim... eles começaram com esse movimento e aquilo começou a impactar, porque aquilo corria a Grande Vitória, e sobretudo em Vitória, onde eu morava. Alguns amigos começaram a se conectar com aquele grupo de pastores, e tinha uma igreja intensa de juventude. E um dia eu entrei num ônibus, para pegar um ônibus, um rapaz começou a falar do amor de Jesus, proclamar Jesus dentro do ônibus. E aquilo começou a incomodar, acelerar meu coração. Por quê? Porque a semente que havia sido lançada, ela começou a brotar, né? A brotar. Eu desci do ônibus, não quero isso. Só que aí a Lúcia, quem você conhece, a minha irmã, ela se conecta à fé e volta para o Evangelho. E aquilo me impactou, aquilo moveu comigo, né, movimentou de maneira muito intensa dentro de mim. Eu comecei a vivenciar toda aquela realidade que eu passei na escola bíblica dominical. Né, e aí eu fui compartilhar com um amigo que era muito amigo meu, pastor, que hoje é pastor também, João Noronha. Acabou que depois nós nos tornamos concunhados, que ele casou com a esposa da Penha, minha esposa. E ele falou, cara, a minha família toda é evangélica, toda evangélica. Falei, cara, a gente precisa tomar uma decisão de voltar para Jesus. E nós tínhamos combinado, nós fazemos aniversário próximo, eu faço dia 25 de junho e ele no dia 23, a gente tinha combinado de fazer uma festa. Eu falei, cara, mas vamos nos converter depois do dia 25? Então, assim, coisa de jovem mesmo. A gente fez a festa, eu falei, agora chegou o meu tempo. Em 11 de julho de 1983, eu estava voltando para o Evangelho. Então, agora, em julho, eu vou fazer 40 anos que eu voltei para o Evangelho. E desde então eu me envolvi em corpo e alma no Evangelho. Eu hoje, ouvintes, eu não tenho nenhum arrependimento de ter gastado toda a minha juventude
e toda a minha vida em prol do Evangelho. Se eu tivesse que fazer tudo novamente, da forma com que eu fiz, eu faria. Claro que eu pretendo viver mais uns 40. Mas assim, no mínimo, né? Porque também daqui a pouco eu vou ter que ser carregado. E assim, se eu tivesse que repetir toda essa história, eu repetiria. E eu sempre fui muito envolvido. E aí eu fui logo me preparar, fiz seminário teológico, né? E com 25 anos de idade, eu já estava casado, eu casei jovem, casei com 23 anos, para 24. Com 25 anos de idade, eu fui consagrado para o ministério. E num ambiente onde, de fato, era muito mais resiliente a juventude ocupar esse espaço do que é hoje. Hoje você tem vários jovens aí que estão ocupando ministério pastoral, que, de fato, estão à frente de ministério pastoral. Só que você imagina isso em 85, em 1985. Havia uma resistência enorme, né? Mas eu venci todos aqueles obstáculos. Por quê? Pela convicção do chamado que eu tinha na minha vida. Eu venci todos aqueles obstáculos. E eu me doei em corpo e alma. Né? Trabalhei sempre no secular, mas eu me dedicava ao meu ministério. Aí, irmão, foi o processo de aprendizado. Foi todo um processo de aprendizado que nós fomos construindo a partir das experiências vivenciadas. Pastoreei na Serra, chamava-se congregação dentro do contexto daquela denominação. Depois eu voltei para pastorear no Rumão, pastoreei no Cruzamento, sabe? Onde eu vou tem amigos por lá. Depois desci para Vitória, aí eu fui para Jardim da Penha, já em uma nova estação, um novo momento do ministério. E ali um dia eu fui para São Paulo, numa conferência, e estando em São Paulo, nós estávamos numa conferência, Lucas, de mais ou menos umas 3.000 pessoas. Estávamos eu, a minha esposa, mais um pastor aqui de Vitória, e alguém que estava ministrando, Cindy Jacobs. Essa mulher é uma profeta usada pelo Senhor até hoje. Ela fala assim: junta com essa dupla que está ao teu lado e ora com ele. Eu virei para minha esposa e falei assim: poxa, não vamos orar com o pastor que está aqui do lado do Espírito Santo, não. Vamos orar com esse casal que está aqui do outro lado. Quando eu virei para outra pessoa para orar com ela, essa mulher começou a se derramar em lágrimas e chorava intensamente. Ela disse: cara, desde a hora que você chegou aqui, Deus me deu uma palavra para te entregar. Eu não sei quem é você, onde você mora, mas eu vi uma ponte. E você mora do outro lado dessa ponte, eu moro em Vitória até hoje. E Deus falou assim que você tem que atravessar essa ponte e estabelecer naquele outro local que Ele te quer ali. E eu entendi que era Vila Velha. Eu sempre tive uma resistência enorme em Vila Velha. Eu tenho um monte de parente que mora em Vila Velha. Um monte de parente. Normalmente é assim, né? Quem é de Vila Velha não gosta de Vitória, quem é de Vitória não gosta de Vila Velha. Havia um bairrismo, hoje melhorou. Hoje melhorou bastante. Como eu sou um capixaba de alma, né? E o meu prisma nem gosta de chegar lá, tá? Não gosta, não. Você viu essa semana? Ele vai na aí. estrada, ele já quer. Mas então, eu assim, falei, cara, o que eu vou fazer em Vila Velha? Eu não gosto de Vila Velha. Mas Deus começou a mover céus para que nós viéssemos para aqui. Nós começamos com um grupo familiar em 1995, final de 95. E em 96 nós estávamos com a igreja estabelecida aqui em Vila Velha. Então, quando você faz essa colocação tua, eu entendo de que, assim, na realidade, não há resistência quando o chamado é de Deus. Eu sei todo o processo que eu passei, por exemplo, com muito respeito aos pastores que foram pastores sobre a minha vida, foram líderes sobre a minha vida, mas eu já ouvi muito assim: menino, o que você tem de idade eu tenho que ser pastor. E a minha resposta... É o que eu escuto hoje. Na realidade, assim, o ímpeto que a gente tem de juventude, talvez eu não deveria nem responder no nível em que eu os respondia. Eu dizia assim: mas a sua idade não impede o chamado que Deus tem na minha vida. Eu dizia isso. Então eu vejo que, assim, a transição que acontece daquela época para a época de hoje, ela passa muito mais pelo método que se usa para proclamar o Evangelho. Na minha época, irmão, a gente colocava no sábado uma caixa de som no ombro, ia para uma praça, né? Eu sempre tentei ser músico e nunca consegui. Porque Deus falou comigo: eu não vou deixar você aprender nenhum instrumento, eu não vou deixar você aprender a ser músico, porque você é impetuoso. O primeiro músico te confrontar, você vai falar: não preciso de você aqui não, deixa que eu faço. Então eu sempre dependi de vocês, os músicos. Mas se você entrar lá na transmissão da PNL, vez ou outra, tem um cara cantando Rapaz, lá com a gente. Paralelo do ritmo. E quando eu chego em casa eu ouço, porque o meu filho fala:
que você estava fazendo tentando acompanhar a gente? Mas tá lá, tá ao vivo lá. Desafinado. Então, assim, eu entendo de que, na realidade, o que mudou, a resistência sempre vai existir, irmão. A resistência, como eu enfrentei a resistência há quase mais de 30 anos atrás, de fato acontece hoje. Só que hoje, a minha geração de pastor, com algumas exceções, compreende de que, na realidade, nós temos a obrigação de trabalhar essa transição. Por quê? Porque as coisas, Lucas, e todos os ouvintes, elas estão acontecendo de maneira tão acelerada, de que, assim, tem algumas coisas que eu não consigo acompanhar mais. Sabe, eu fico olhando, por exemplo, o meu sobrinho, que é sobrinho da Penha, mas é meu sobrinho emprestado, sobrinho neto. Enquanto o Bruno e o Rafael resolvem não me dar neto, eu pego o neto emprestado, que fica gravado aí. Fica a dica, tá aí, ó. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, na área de tecnologia, eu não consigo acompanhar mais, irmão. Eu fico imaginando, né, quando na década de 80, 90, a gente imaginava um cenário, um mundo, de que hoje está muito mais avançado do que nós imaginávamos naquela época. Então, pensando nisso, e pensando nessa pegada do Evangelho, eu entendo que a gente tem que ter maturidade para fazer o processo de transição. Naturalmente que a expertise que a gente traz, a experiência que a gente traz, a maturidade que a gente traz, nos obriga a ficar do lado de vocês. Mas a gente tem que dar espaço para vocês. E eu tenho entendido isso perfeitamente em Deus, né? E assim, eu sou abençoado pelo Eterno, porque de fato Deus me deu 2 filhos extremamente abençoados, sabe, que são parceiros, companheiros meus, né, e é interessante, você conhece, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um tem chamado pastoral e o outro não tem. Né, e assim, um se dedica ao ministério pastoral, o outro é companheiro, parceiro, está do meu lado, ajuda, mas quem tem chamado ministerial é o outro. Então, quem sou eu para reter esse chamado ministério, para conter aquilo que Deus tem na vida dele? Então, eu tenho vivenciado, sim, esse processo de transição, entendendo de que eu não terei daqui a 5 anos, 10 anos, a possibilidade nem de dialogar mais, nem de entender mais o que passa na mente desses jovens. Aí eu sempre brinco com eles o seguinte: deixa eu pastorear os velhinhos e você pastoreia os novos. Não, e é interessante porque, para nós, eu estou chegando nos 30, Bruno está aí com 30 gravado, também. Né? E ele, às vezes a gente conversa e fala que a gente não consegue entender a cabeça dos mais novos. A gente, imagina para quem for mais velho. Então é algo realmente muito intenso, de um ano para outro, muda muito. Imagina, você está falando aí de 40 anos de ministério aí, ativos, desde quando você decidiu aí voltar ao Evangelho. Então, existe uma diferença enorme e realmente precisa entender. No seu caso foi assim. E para os outros, o que você enxerga? Existe ainda eu acredito muito que a gente está avançando nisso. Você vê que existe muito mais igreja com pastoreio jovem hoje do que existia 5 anos atrás. Sim, sem sombra de 10 anos atrás. Só que eu acredito que isso poderia ser muito mais latente do que é hoje. Eu acredito que eu vendo o que acontece dentro da juventude, onde eu tenho passado, não só aqui no Espírito Santo, em outros estados onde eu tenho ido, eu tenho visto muito isso. Existe a carência de jovem que queira dar a cara a tapa. Lucas, assim, eu concordo em parte contigo. Porque assim, eu acho que o Espírito Santo não é muito referência para isso, não. Né, o Espírito Santo, eu estava conversando hoje com uma pastora, né, infelizmente a gente tem que expor isso, porque é importante para a gente, inclusive, refletir sobre isso. Por que o Espírito Santo é campeão nacional em violência contra a mulher? Porque nós somos, na essência, um Estado machista. Que a gente traz na nossa... Né, eu sou mineiro, mas capixaba, eu tenho uma lei que me nomeou como capixaba. Em 2003 eu recebi o título de cidadão capixaba. Quer o pastor Pedro lá da igreja aceite ou não? Não é o daqui. Porque ele reluta em dizer que eu não sou capixaba. Eu falei, tem a lei lá. Então, se eu receber a lei, eu sou capixaba. Sou cidadão mineiro e cidadão capixaba. E cidadão dos céus. Então, assim, historicamente, nós aqui no Espírito Santo, nós temos uma característica. Nós temos uma característica de ser uma igreja muito sectária. De ser uma igreja muito fechada. Entende? Então, a gente cria exatamente esse nicho em torno de nome de pessoas, quando na realidade a igreja não tem que estar centrada na figura do pastor A, na figura do pastor B. Ontem nós fizemos um ato profético na vida de um rapaz, de uma atitude que a gente toma, no sentido de lançar uma semente na vida de alguém,
E Deus colocou no meu coração na hora lá para lançar semente na vida de uma pessoa que não é da igreja. Porque, na realidade, a igreja é corpo, a igreja não é denominação. Então, existe ainda? Existe. Mas está melhorando muito. E está melhorando porque a gente tem disposto, tem lançado mão para fazer com que essas pessoas entendam de que a denominação não é posse, né? Por exemplo, eu tenho o privilégio de ter um filho que tem um chamado pastoral. Mas quantos não têm e vão ter que fazer a transição para um outro? Entende? Claro que assim, é muito cômodo para o Alcemir falar porque ele tem um filho que vai dar sequência ao ministério dele. Mas eu não tenho. Sim, irmão, mas eu não construí nada para mim. Se eu construísse algo para mim, por exemplo, nós tínhamos uma igreja Peniel lá em Bela Aurora e que quando o pastor recebeu a autonomia financeira, eu dei autonomia administrativa. Ele é pastor, ele é o presidente, ele que toca a igreja. Eu não vou construir palácios para mim. Então, haverá de chegar um momento em que eu vou fazer a transição, inclusive administrativa, para vocês. E aí eu vou passar a auxiliar vocês. Então, a gente precisa incutir isso na mente, e o Espírito Santo não é muito referência. Porque eu tenho pastores amigos de outros estados, e eu vejo que acontece isso em outros estados. Pastor entende que chegou o tempo dele e passa para outros que não é uma sequência familiar, passa para outro que entende que tem que fazer o processo de transição. Aconteceu recente com a Lagoinha, né? Foi Sim, noticiado, aí o pastor Márcio Valadão cortou ali, acha que era hora de descansar, mas quem assumiu a matriz não foi o André Valadão, foi o pastor Flávio. Isso aí. Então, assim, exatamente. é um exemplo do que você está falando, Exatamente. ainda mais lá em Minas, né? Sim. Então, e em São Paulo você tem muito isso, Rio Grande do Sul você tem muito isso, né? Quando você sai desse universo, e até as igrejas mais chamadas, aí, aspas, tradicionais, têm entendido isso, irmão. Tem entendido que nós não construímos para nós construímos para o reino. Eu não sou proprietário da igreja, até porque a igreja ela tem CNPJ, ela não tem CPF. Né? A igreja não é minha. Né? Para que eu tenha uma igreja, a gente usa de maneira muito simplória essa expressão. Lá na minha igreja. Isso é força de expressão, porque eu não sou dono da igreja. Né? Eu costumo brincar, num sentido sério, assim, para ser dono da igreja, tem 3 requisitos. Ter nascido de uma virgem, aliás, 2 requisitos. Três sim. Ter nascido de uma virgem, ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Se você carrega um desses 3, você pode dizer que a igreja é sua. Então, acho que não, hein? Você falou algo dentro da sua história, do seu testemunho aí, até você ter tomado a decisão, né, de voltar ao Evangelho, sobre algo que eu queria muito que você pontuasse um pouco mais. Você falou sobre uma convicção. Você usou essa palavra. Eu não tenho medo de quem viria depois para dizer sobre o que eu passei, sobre quem eu era, porque agora eu tenho uma convicção, que é a convicção que você traz até hoje para você permanecer na igreja, permanecer pastoreando. Você acha que, dentro da sua história, se hoje você fosse o jovem hoje, no nosso lugar, essa convicção ainda é suficiente para que um jovem viva como um bom líder, um bom pastor? Ou você acha que hoje em dia as pessoas se prendem muito a achar a opinião do outro, a querer ser como o outro, a se basear no pastor tal, naquele influencer tal, naquele vídeo tal, ou ainda assim, se tiver uma convicção em Deus suficiente, aquilo ali ainda é o retrato de uma pessoa que conseguirá ser um bom pastor, um bom líder? Vamos ver se eu te respondo. Eu passei a minha infância toda na igreja. E o meu pai sempre foi líder em igreja. E a minha casa era uma casa de receber pastores. Então, eu tinha a exata compreensão que é o chamado pastoral. A primeira compreensão que eu tenho do que é o chamado pastoral é que ser pastor não enriquece ninguém. E há uma inversão de valores nesse sentido. Algumas pessoas acham, porque vê a figura A, a figura B, a figura C, bem do ponto de vista financeiro, aí eu vou me tornar um pastor, para que aí eu me torne rico, eu ando de avião, né? Então, assim, só que eu tinha convicção em mim de que ser pastor era renúncia. Eu aprendi que ser pastor era renunciar, de que ninguém ficaria milionário sendo pastor. Se quiser ser um milionário, você tinha que se tornar um bom empresário, um empresário bem-sucedido, um empresário que, de fato, ia investir, porque... E aí, essa é a primeira lógica que para mim, quebra paradigma nos dias atuais. Você está disposto a ser pastor? Ser pastor é renunciar. É renunciar a diversas coisas. Não é viver uma vida miserável. Não estou pregando aqui de que ser pastor, você tem que viver uma vida miserável. É justo. Né? A palavra de Deus ela estabelece uma verdade. Aquele que não se amarra à boca do boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário.
É justo que o pastor seja remunerado e condizente com a realidade da igreja dele. Condizente com a realidade da igreja dele. Se ele é pastor de uma igreja, irmão, que pode dar a ele um salário associado àquilo que rende a igreja dele, um excelente salário, ok. Agora, se eu sou pastor de uma congregação que tem condição de me assalariar com um salário mínimo, eu vou ter que entender que eu vou ter que viver com aquele salário mínimo. Agora, essa é a primeira lógica. A segunda lógica é o seguinte: a carta ao Timóteo, ela tem parâmetros que vai nortear qualquer geração para o ministério pastoral. Se alguém deseja o episcopado, diz assim: excelente obra deseja. Convém, porém, que o pastor ou o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, cordato, que tenha bom testemunho dos de fora. Entende? Então, assim, quando eu olho para alguém que de fato tem um chamado ministerial, eu tenho que ver se ele tem essas qualificações na vida dele. Porque uma coisa é querer, outra coisa é ser qualificado. Nem sempre quem quer tem as qualificações. Então vai ter que esperar, irmão. Se está caminhando do meu lado e eu vejo essas qualificações, eu vejo que não encaixou toda, porque não é ter uma e não ter a outra, é ter todas. Tendo todas e tem chamado, eu imponho as mãos, não imponho as mãos sobre a cabeça de ninguém precipitadamente. Tem um pastor aqui em Vila Velha, muito amigo meu, e ele saía consagrando pastor daqui, saía consagrando pastor de lá. Eu chamei ele um dia. Falei: irmão, você sabe o peso que tem sobre isso? A palavra de Deus diz que se você impor as mãos sobre alguém e esse alguém não tem uma vida condizente, você é cúmplice do pecado dele. Está lá na Bíblia. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que eu tenho a alegria, o prazer de dizer: eu participei da consagração dessa pessoa porque ela tinha chamado. Porque quem de fato te consagra e te separa é o Espírito, não sou eu. Eu apenas sou um instrumento, um veículo para poder conduzir você a um chamado que você tem. Então eu vejo que... E outra questão para finalizar, né, eu não tenho que andar naquilo que Deus está fazendo na vida do outro, eu tenho que andar naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Sabe, eu sou pastor de uma igreja pequena em Vila Velha. E eu não me sinto menor por isso. Porque eu entendo que Deus me deu a responsabilidade de pastorear aquele rebanho. Com isso eu não quero que a igreja cresça qualitativa e quantitativamente. Não, eu quero. Eu trabalho para isso. Mas eu já venci aquele processo de achar de que eu tenho que ser o pastor da maior igreja em quantidade na cidade. Então, quando a gente vence esse processo de querer que na minha vida aconteça o que está acontecendo no outro, aí eu entendo que eu estou sendo preparado para ser pastor. É isso daí, ó. Pega vários ensinamentos sobre o pastoreio, sobre a transição. Eu quero muito que a gente mude um pouquinho o assunto, só para a gente conseguir responder a alguns assuntos que nós já tratamos em outros programas. É bom ter você aí para a gente ter uma opinião de uma outra geração, ainda jovem, tá? Mas tem um ponto que a gente sempre bate de frente aqui e é muito interessante ouvir a sua opinião, porque com certeza você já passou por vários deles. Sobre projetos jovens que começam e acabam muito rápido. A gente tem falado e tem ouvido várias opiniões sobre projetos que falam que nascem no coração de Deus e queima e lotam um lugar e você vê que não tem lugar para usar e vai para um estádio, mas daqui a um ano você nem sabe como aquilo ali acabou, talvez nem lembre mais do nome desse projeto. Com a sua visão, dentro do que você tem passado, anos aí, você já deve ter visto vários projetos começando e acabando. O que você acha que é o maior motivo deles não permanecerem? Deus ele nos ensina sempre que não é sobre alcançar alguma coisa, é sobre você permanecer ali. Não é sobre você obedecer uma direção, mas você ter uma vida obediente. Não é sobre você dar um dízimo, uma oferta, mas você ter uma vida de gratidão e honra no dízimo e oferta. Então, dentro desses assuntos sobre permanecer, o que você acha que é o motivo desses projetos não permanecer, eles acabarem? Entendo. Assim, eu não atribuo isso ao fato de que, de fato, aquele projeto não era de Deus. Eu acredito muito de que nós temos o tempo. E quando o tempo cessa, irmão, Deus parou de fazer aqui, mas vai começar no outro. Ninguém vai ficar como dono de algo perpetuamente. Eu comecei um projeto na cidade Jovens Canela de Fogo. Né? E vai, daqui a pouco o jovem Canela de Fogo fica morno, esfria. Naturalmente que, assim, há casos e casos.
mas eu acredito que ele cumpriu o propósito para qual ele foi criado. Às vezes ele ativou alguém ali que hoje Vai ainda gerar, tá ali. vai gerar naquelas vidas. Eu sempre digo isso lá na Peniel, você sabe muito bem que eu falo isso. A Peniel ela foi instrumento de Deus para despertar ministérios de pessoas que estão hoje em São Paulo, vou citar alguns aqui, Belém do Pará, fora do Brasil, aqui no estado, sabe? Eu vou citar um exemplo do Escolhi Esperar. O Nelson esteve conosco, caminhou conosco, e um dia eu chamei o Nelson e falei com ele, falei, irmão, Deus tem um chamado na tua vida que vai para além de uma igreja local. E ele impactou a nação, irmão. Impactou a nação. Então eu acredito que assim, Deus cumpre o propósito. E ele vai começar, a partir das fagulhas geradas daquelas pessoas que estão ali, ampliar aquilo que foi feito. Eu me sinto representado em cada um daqueles que passaram lá e que começaram algo e que deram continuidade. Ponto. Agora, naturalmente que há casos onde ele para antes do tempo. Para antes do tempo. Nada daquilo que a gente faz com o coração voltado para que o nome do Senhor seja exaltado, ele vai prosperar. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Eu vejo a igreja como corpo, então quando começa eu digo assim, aquele que usa de engano não permanece na congregação do justo. Se aquilo não nasceu do coração de Deus, vai morrer extemporaneamente e não vai produzir fruto nenhum. Agora, quando eu vejo algo que começou, produziu fruto, aí Deus olha do céu e fala assim, acabou, agora eu já lancei o que eu precisava e essas fagulhas lançadas vão gerar outros projetos a partir de vidas que se posicionaram ali. Creio muito nisso. E você respondeu tanto o lado do projeto que é de Deus e tem o seu tempo, e do lado que não é, ou... Sabe, né? Não é. Claro, mas tem coisas que não aconteceu. Não, isso é inevitável. Na minha vida ministerial, eu já comecei coisas que não eram de Deus. Exatamente. Eu já comecei coisas que eu achava que era, tá? Eu tinha convicção, não achava não, eu tinha convicção, isso é de Deus. Não andava 6 meses, aquilo parava, eu tinha que ter humildade para reconhecer de que não era de Deus e parar e ponto. E dentro desse ponto, quem nunca começou algo que... Dentro desse ponto, dos que não deram certo, por não ser só a questão do tempo de Deus, mas por não dar certo, você acha que o maior motivo seja esse? Falta de reconhecimento se é de Deus ou não? Talvez falta de orientação, né, Lucas? Pois é, esse foi um ponto que falaram muito aqui. Uma das grandes dificuldades do jovem é reconhecer que precisa ser orientado. Reconhecer que precisa ser orientado e ter humildade para receber a orientação. Dizer assim, cara, você está indo por um caminho que não é por aqui. Então vamos acertar aqui, ajustar isso. E aí se ele bater no peito e sair de lá, não, pastor, sabe? Aí você vai entender de que lá na frente, desculpa a expressão simplória, vai quebrar a cara. É melhor voltar atrás, reconhecer, começar, porque eu acredito que Deus tem um propósito em cada um de nós. Não, esse chavão, esse clichê, eis que eu tenho uma obra na tua vida. Irmão, Deus tem uma obra na vida de todo mundo que se entrega a Ele. É verdade. Né? Esse é um clichê dos maiores clichês que existem. Então, assim, se eu me posiciono, porque a palavra de Deus diz isso, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Entende? Então, quando Deus libera na palavra, que a palavra profética maior que essa, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Aquele que se posiciona vai ser ceifeiro, irmão, vai ceifar para o reino. Me veio no coração aqui um domingo onde você pregou sobre ser muito mais importante como termina do que como começa. Sim. E isso entra totalmente no que a gente está falando aqui, sim, né? Eu brinco com o português dizendo assim, é mais importante a terminativa do que a começativa. É muito mais importante como você termina do que como você começa. É evidente que sim. Por isso que eu espero, como Paulo, combater o bom combate, guardar a fé, sabe? Correr a minha carreira, mas guardar a minha fé. Isso daí, é isso daí. Para fingir que a gente está terminando, a gente está falando sobre todo o seu testemunho, eu estava brincando nos bastidores aqui, que todo mundo te conhece, né? A gente estava vindo o caminho falando assim, cara, pastor Pantaleão, se eu falar, se a pessoa não conhece, pelo menos tem um amigo em comum ali que conhece. Isso é uma história de muita coisa boa, muito fruto. Quero muito te honrar dizendo isso, porque antes mesmo das pessoas te conhecerem, quando elas me conhecem, elas falam de você de uma forma muito especial pelo que vem na minha vida. Então, te conhecendo, ver que é algo muito além disso, do que você tem deixado para a gente. Mas eu quero muito ouvir de você sobre o que vem aí.
Pois é. A gente está assim, falando sobre muita coisa que você já viveu. O que queima no seu coração aí? Então, Lucas, eu me lembro que, assim, eu estava dizendo isso para uma pastora hoje numa reunião. Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de imperfeição, você convive comigo. Só que a única coisa que eu procuro é não esconder os meus defeitos. E eu carrego comigo um princípio seguinte: eu tenho muito, mas muito receio de elogio. Sabe, eu tenho medo de elogio, irmão. Sabe, porque o elogio pode vir trazer inflar o seu ego e você achar que é alguma coisa. Agora, eu amo quando eu sou corrigido. Porque aí, quando eu sou corrigido, me desperta para onde eu estou errando. Então, durante toda essa minha caminhada, eu tenho aprendido que eu preciso dar atenção muito mais às críticas do que aos elogios. Eu fiz uma cirurgia há poucos dias e antes dessa cirurgia eu me reuni com um pastor. E esse pastor, ele expôs para mim de uma pessoa que havia me criticado com ele. Irmão, eu saí alegre daquela reunião. E não é falsidade, não. Eu saí alegre porque eu fui refletir, de fato, aonde eu estava sendo criticado. E na área em que eu estava sendo criticado. E eu, então, assim, tenho convicção de que tudo aquilo que a gente fez, eu sempre fiz preocupado com alguém que está acima de todas as pessoas que já se colocaram na condição de autoridade sobre a minha vida, já se colocaram na condição de líder sobre a minha vida, é que é aquele que está lá em cima, sabe? Os olhos que tudo vê. Esse eu tenho um temor enorme com relação a ele, né? E eu sou muito franco, muito aberto. Você presenciou um dia lá na igreja, uma pessoa foi à igreja e eu estava incomodado há 2 anos, irmãos. 2 anos eu estava orando, incomodado, porque eu fui ríspido para além do que eu deveria com a pessoa que era minha ovelha. E eu usei com essa pessoa uma expressão que eu não deveria nunca ter usado. E não é o fato de eu ser pastor, não, porque antes de ser pastor eu sou servo. Mas pesou o fato de eu ser pastor. Como você fala, né? Antes de ser homem de Deus, tem que ser homem. Tem que ser homem. Eu carrego esse princípio. Fulano é homem de Deus. Aí eu pergunto, ele é homem? Porque não basta ser homem de Deus. Tem um monte de... Desculpa a expressão, eu vou usar uma expressão chula, vulgar aqui. Tem um monte de pessoas que se dizem homem de Deus aí que são canalhas. São canalhas. Canalha não vale, não vive o que prega, não fala o que prega, sabe? E a esses eu quero ser profeta de botar o dedo na cara dele. Já fiz isso com alguns. Não tem temor nenhum de chegar e dizer assim, irmão, quem é você? Eu me lembro que nós fizemos um evento, uma ocasião aqui em Vila Velha, e eu trouxe um casal que ia fazer uma dança profética. E o rapaz usava um brinquinho. E aí terminou aquela apresentação, tinha mais de 10 mil pessoas. E aí um pastor, nós fomos fazer uma reunião de avaliação, o pastor virou para mim, aquele casalzinho que estava dançando, aquele rapaz com brinco na orelha. Eu virei, aquele rapaz que estava dançando com brinco na orelha tem muito mais vida com Deus do que você. Você quer que eu conte metade das mentiras que você já me contou aqui? Não, pastor, eu falei assim, irmão, não olha pela aparência não, porque a aparência, ela traz sobre nós um peso de que não é a realidade. Então, Lucas, eu tenho muito medo dessa questão de ser elogiado. E eu sou muito espontâneo. Eu acho que a minha espontaneidade me faz ser assim. A gente vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo e a idade vai trazendo na gente um certo equilíbrio que a gente não tinha quando era mais jovem. Há um tempo atrás eu confrontava mais. Hoje eu confronto muito menos. Muito menos. E essa questão de ser conhecido tem 2 questões aí. Primeiro, meu sobrenome. É um sobrenome muito forte, né? Pantaleão. Um dia o cara chegou lá, eu queria falar com Pantaleão. Aí eu cheguei, 1,68 m, baixinho, narigudo, gordinho, sou eu. Ela me olhou de baixo em cima. Pensei que eu ia encontrar um cara de 2 metros de altura. Então, assim, o sobrenome é muito forte, então as pessoas gravam de fato onde é. Mas, independente disso, eu tenho procurado viver aquilo que eu prego. Acabou que eu te interrompi sobre a história que você pediu perdão lá no desculpa, culto. É verdade. Então, aí, fiquei 2 anos orando. Aquilo me incomodou. Aí, um dia, essa pessoa compareceu na igreja e queria conversar comigo. Aí, ela não estava mais na igreja. Eu falei assim, minha irmã, Deus te trouxe aqui. Mas te trouxe por quê? Porque eu preciso me consertar com você. O que foi, pastor? Aí eu abri o que era. Essa pessoa começou a chorar. Ela falou, pastor, desde aquele dia meu coração sangra por causa dessa palavra. E eu falei assim, eu sou culpado pelo seu coração estar sangrando. E eu quero restituir você. Aí eu orei com ela. Ela falou assim, o senhor tirou um peso de não sei quantos quilos dos meus ombros. Eu falei assim, você não imagina o peso espiritual que você tirou dos meus. Porque você foi ferida com a minha palavra. Para mim,
Foi algo tão comum que se o Espírito de Deus não traz ao meu coração, era normal. Mas você de fato, sofreu muito mais e eu tenho que te restituir. Bora. Ela achou que nada, eu fui à frente da congregação que eu pastorei, chamei essa irmã, falei, irmãos, eu tenho que pedir perdão publicamente essa irmã, porque eu feri, eu magoei, eu maltratei essa irmã. Sabe? Porque a palavra de Deus diz que a quem é dado, mais será cobrado. E eu precisava restituir publicamente aquela irmã. Então, eu acredito que essas coisas, elas precisam ser resgatadas em nosso meio. Nós precisamos entender que a gente não pode viver só de palavra, nós temos que viver de ação. E aí eu volto para a questão da juventude. Essa juventude precisa resgatar isso. Sabe? Essa sinceridade, sem temor de ser julgado, sem temor de que as pessoas vão achar, porque é para vocês que nós vamos entregar a igreja. É vocês que vão dar continuidade àquilo que Deus começou na nossa vida. Nós vamos embora, daqui um dia nós não estaremos mais aqui, né? Não quero nem entrar no mérito escatológico aqui não, mas nós vamos embora, né? E vocês vão dar continuidade. Então a gente precisa forjar isso no caráter de vocês, sabe? Preocupar menos com a aparência e mais com a vida com Deus. Para encerrar, essa semana, uma semana ou duas atrás, eu estava compartilhando, falei ontem lá na igreja com um pastor amigo meu, a gente, pelo menos de 15 em 15 dias, sai para tomar um café junto. E vai para uma cafeteria. Inclusive, se você quiser conversar com ele, é só chamar para tomar um café que ele aparece. Tá? Um café expresso, meu amigo, e uma boa palavra. E a gente estava conversando que o reino de Deus é matemático, irmãos. O reino de Deus mais é menos. O reino de Deus é o inverso do que estão dizendo aí. No reino de Deus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa irmão, por amor a mim, não é digno de mim. O reino de Deus é menos, é mais. Entende? Então, assim, eu tenho buscado viver isso. Então, eu fiz 38 anos de serviço público. E eu louvo a Deus porque onde eu passei, eu dei testemunho. Nunca escondi a minha fé. Eu nunca fui 007. A primeira coisa que eu disse é o seguinte, eu sou servo de Deus. E para ser servo de Deus tem limite. Eu militei, do ponto de vista de serviço público, com direita, com esquerda, com centro-esquerda, com... Tudo que é lado que possa existir, mas eu nunca negociei os valores da minha fé, nunca. Então eu entendo que essa geração precisa viver isso. Eu posso, por exemplo, ir num happy hour do meu trabalho. A galera lá, quantas vezes eu fui, irmão? Pantaleão, vai ter um happy hour. Não, Pantaleão não vai não, rapaz, ele é pastor. Eu falei, vou. O que me impede lá com vocês? Nada. Sal fora do saleiro, irmão. Ser sal fora do saleiro. E eu sentava. Tomava minha Coca-Cola, mas eu sabia a hora de chegar e sabia a hora de sair. E eu tenho convicção de que todas aquelas pessoas que conviveram comigo não vão dizer nada no que diz respeito à minha fé. Sabe? E por fim, quem me conhece é a minha família. Porque é muito fácil você dizer que é um bom pastor na cidade, que é um bom líder na igreja, mas eu quero ver se você é um bom líder dentro da tua casa. Eu tenho uma pessoa que trabalhou na minha casa durante quase 15 anos. E ela virava e dizia assim, muito legal a maneira que você e seus filhos se relacionam, né? A gente não sabe quem é pai, quem é filho. Eu falei, mas se precisar tirar o cinto e chamar a atenção deles agora, casado, eu chamo. Então, assim, e isso vai trazendo marcas de que é ser um homem de Deus. Não é ter impostação de voz, não é andar de paletó, não é andar de gravata, sabe? Mas é ter vida com Deus. E é isso que a gente precisa resgatar nessa juventude. Ter vida com Deus. Comprar e pagar. Ter um namoro santo. Sabe? Ter um relacionamento de casamento santo. Sabe? É viver com Deus, irmão. É reino. O reino de Deus é isso. É as pessoas olharem para você e falarem assim, cara, eu te conheço como servo de Deus pelo seu comportamento e não pela sua vestimenta. Eu creio muito nisso. Também creio muito nisso. Para a gente acabar, eu queria dar a oportunidade de você liberar uma palavra para quem está assistindo, para quem vai passar pelo vídeo. A gente está falando sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas que são bênção, com certeza. Mas existe um assunto em especial que eu queria muito deixar esse espaço para você dar essa palavra, que foi o que você falou sobre a questão da convicção. Existe uma diferença muito grande quando você está conversando aqui sobre o Flamengo, por exemplo, ou quando você... Aliás, amanhã eu estou ligado lá. Ou quando você está simplesmente conversando sobre a pessoa de Jesus. Quem anda com você vê essa diferença de quando você fala sobre algo que você simplesmente gosta
ou de algo que é realmente o que pauta a sua vida. Se falar sobre, o Lucas é ovelha minha, amo esse cara, é maravilhoso. Mas se falar do Bruno, do Rafael, já é um negócio que queima em você. Dá para saber quando é algo que você realmente daria a sua vida. E Jesus é algo que queima no seu coração. E é isso que a gente precisa passar para o outro, né? Existe uma diferença muito grande entre a gente passar pela vida da pessoa e dar uma bênção, e a gente passar pela vida da pessoa e ser a pessoa que influenciou ela a amar Jesus sobre todas as coisas. Acho que isso é primordial. Isso é primordial. Você amar ao Senhor, você se doar a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na tua vida. E assim, eu sou grato a Ele. Se eu estou vivo, se eu respiro, tudo aquilo que eu tenho, eu devo a Ele. Eu devo a Ele. Por isso que eu disse aqui, eu comecei meu ministério pastoral quando eu me converti. Quando eu me converti. Eu disse aqui, a gente ia para a praça com a caixa nas costas, a gente ia para São Pedro. São Pedro, em Vitória, era conhecido como lugar de toda a pobreza, porque ali era um lixão ao céu aberto. E foi o primeiro lugar que eu cuidei de uma congregação, em 84. Eu e Pissarra, Pedrinho Pissarra já estava do meu lado. Sabe, a gente fazia aquilo numa convicção tão plena. Não fazia porque a igreja me pagava salário, até porque eu não recebia salário. Né? Eu não fazia porque eu queria postar no Instagram, no Facebook, no Orkut da minha época. Eu fazia aquilo porque eu amava fazer aquilo. Só que, irmão, é o que eu falei ontem na mensagem, a chama continua queimando dentro do meu coração. Sabe, no dia que eu não me impressionar mais com aquilo que Deus faz, não tem sentido eu viver o meu ministério mais. Sabe, no dia que eu não ficar impressionado com a cura que Deus está fazendo na congregação, não tem sentido, perdeu. Se virou rotina para mim, não tem mais sentido. Então, assim, eu sou surpreendido a cada reunião que a gente faz com aquilo que Deus faz, que a gente realiza com o que Deus faz no nosso meio. Ontem, quando aquele irmão começou a tocar aquele violino ali, cara, eu estava no céu, eu não estava, sabe? Então, eu assim, e nada me desvia a atenção, irmão. Sabe, eu ali não sou pastor, eu sou alguém que está adorando a Deus. Então, assim, no dia que eu deixar de sentir, no dia que eu deixar de me tremer, de sentir temor, porque eu vou subir no altar para trazer uma palavra para a igreja, não tem sentido mais. Eu acredito que é isso que precisa queimar no nosso coração. Sabe, é isso que precisa, é aquilo que eu disse ontem, quando os discípulos começaram a compartilhar com Jesus no caminho de Emaús, e Jesus começa a compartilhar com ele toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Número, e começou a falar dos profetas, que ele se identifica assim, cara, por isso que o nosso coração ardia. Sabe, quando eu paro, né, a gente tem aquela atividade lá todo dia, de segunda a sexta pela manhã, quando eu paro que vou preparar aquela palavra, tem que queimar em mim, irmão. Se não queimar em mim, não vai queimar nas pessoas. Sabe, eu não posso virar, não pode ser mecânico. Então, quando eu olho para uma galera aí, eu vejo fazendo de maneira mecânica. Eu tenho colegas meus que fizeram faculdade de Direito comigo. Se você colocar ele ali no altar da igreja, irmãos, do ponto de vista técnico, vai dar show, mas não tem vida com Deus. E quando não tem vida com Deus, são palavras persuasivas de compreensão humana, não muda a vida. Então, eu acredito muito que essa chama não pode se apagar, ela tem que permanecer acesa dentro de nós. E eu sou discípulo de um pastorzinho de uma maneira carinhosa, já está na glória com o Senhor. Ele pastoreou até 90 anos, e assim, eu me lembro quando eu era 25, 30 anos, que ele estava com 70, e ele, irmão, eu sou apaixonado por Jesus, e ele começava a chorar, sabe, aquilo marcou a minha alma, eu acho que eu sou marcado por isso, aquilo marcou a minha alma, eu sou discípulo dele nesse sentido. Então eu acredito que nós não podemos deixar essa chama apagar. Isso é a convicção, quando a chama continua acesa. No dia que ela apaga, irmão, não tem mais sentido. Pode acontecer de um período da sua vida, você está vivendo em algum momento onde assim você meio que está perdido no caminho? Pode, é factível, é possível. Já aconteceu comigo na minha caminhada. Eu preciso de me reposicionar. E aí eu começava a me reposicionar a partir da minha casa, porque eu via que tinha alguma coisa errada com minha esposa, com os meus filhos, comigo mesmo. Aí depois eu ia para a igreja, o que está errado aqui? Já errei muito, irmãos, mas os erros, eles também são extremamente importantes na nossa vida, porque eles nos disciplinam.
Glória a Deus, pastor, glória a Deus. Só falar do projeto, você me perguntou. Manda ver. De fato, nós estamos sim com um projeto aí. O pastor Pedro, que é daqui também da TV IBMS, a gente já fez muito pelo reino aqui na cidade de Vila Velha. A gente esteve à frente da Associação de Pastores durante um período, como o pastor Pedro também esteve. E assim, eu achava que já tinha dado a minha contribuição. Eu achava que já tinha chegado ao fim de toda a contribuição que eu havia dado, mas eu estou sendo desafiado a cumprir mais uma missão e uma tarefa nessa relação de pastoreio e de visão de reino na cidade de Vila Velha. É muito cômodo para mim eu ficar lá no meu cantinho, lá na Peniel, pastoreando e ver que a gente precisa trabalhar um pouco mais o reino na cidade. Até porque quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, ele não vai levar uma placa denominacional, ele vai levar uma igreja fiel, verdadeira. Então, a igreja não é placa, igreja somos nós. E eu estou aceitando um desafio e provavelmente a gente vai estar consolidando isso. Aí, em outra ocasião, eu volto aqui para falar sobre isso. Mas eu estou muito empolgado, né? Eu estou muito animado com o que Deus está gerando no meu coração para que a gente possa colocar em prática aqui na cidade de Vila Velha. E eu espero que isso aconteça e a gente tenha ações aí efetivas que vão exaltar o nome do nosso Deus, vão colocar Deus no devido lugar, onde ele não pode sair nunca. É isso que Deus faz, né? Até o projeto que a gente acha que acabou, ele vai lá e coloca fogo no nosso coração para a gente fazer com alegria, né? É verdade. Pastorzão, obrigado por ter vindo. Amém. Você sabe que eu te amo. Eu não vou elogiar demais, porque o elogio ele pode vir de uma forma. A crítica que fica aqui, então, muda de time, porque o Flamengo não te leva a nada. Mas o problema é ir pro São Paulo, irmão. Não falei para você ir pro São Paulo. Isso, a direção não saiu da minha boca. Porque assim, você sabe que eu tenho duas preferências na área do futebol. Né? Meu irmão fala, cara, você tem que definir. Eu sou mineiro, e como mineiro eu sou cruzeirense. Mas como eu sou capixaba, e o capixaba que só torce pro futebol do Rio, exatamente, eu acabei sendo contaminado pelo Flamengo. Essa é a palavra. Mas é uma contaminação muito boa, cara, que não só me traz cara. felicidade. Só me traz felicidade. Essa hora que Queira a gente acaba ou não, o programa, mas a gente só traz felicidade. Essa é a hora que a gente acaba o programa, né? Então, tranquilo, ainda bem que chegou a hora. Pois é, e ninguém é perfeito, né? Por exemplo, na minha casa, eu acabei tendo um filho tricolor. Um abraço para você, Rafa. Um abraço para você, Rafa. Bruno não. Bruno tá sempre aí, não vou ficar elogiando também não. Mas obrigado por ter vindo. Amém. Tamo Tenho junto. certeza que é a primeira de muitos. Depois a gente traz um dia aí para só falar sobre assunto polêmico. Amém. Assim. O que você acha? Você vem? Topo, na hora. Eu nunca corri de nada, irmão, na vida. Aí, ó. Tá registrado, hein? Vamos trazer o O homem. amor de Deus lança fora todo medo. Isso. Pega aí essa chave pra gente. A chave. Isso não é nem uma chave, irmão. Isso é um código. Código. Glória a Deus, você que ficou com a gente até agora, pega esse link, manda para os seus amigos, manda para o seu grupo do WhatsApp. Para de mandar aquele emojizinho lá de bom dia com flor para a família, né? Manda um link de um programa abençoado aí. Cola lá com a gente também no nosso devocional da Peniel, tá? Todo dia de semana, ali, de segunda a sexta, 7h30 da manhã às 8h, você pode ver ou ele, ou eu, ou o pastor Bruno, bradando lá com umas 30 pessoas que estão sempre lá com a gente. Pode ser muito mais do que isso. Então, você vai começar o dia da melhor forma possível, recebendo uma palavra, uma orientação e tendo um fôlego maravilhoso para você viver o seu dia. Então, fica convidado aí, @sevpeniel, lá no nosso Instagram. E, claro, estando com a gente aqui na IBMS, irmão, olha o tanto de coisa boa que você pode fazer durante o seu dia. Se encher de tanta coisa boa. Desliga essa TV, tá bom? Sai desse Globo.com aí, sai desses sites aí e vai consumir coisa boa, porque é isso aí que vai trazer ainda mais fôlego para o seu coração. A palavra de Deus sendo liberada. E essa é a nossa convicção. A palavra de Deus que nos dá toda essa convicção. Então, mergulha, porque tem muito de Deus para você. Amém ou não amém? Como amém disse o Brunão. sempre. Amém sempre. Então, valeu, pastorzão. Obrigado a todo mundo que está aí. Obrigado por você que estava no nosso programa. Até semana que vem com mais um pouco de paz. Deus abençoe você.